Graça e paz, queridos. Boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui nesta oportunidade com o propósito de oferecermos ao Senhor um culto, e o nosso desejo é que esse culto seja agradável a Ele. A nossa intenção é que esse tempo que passaremos juntos seja um tempo de cuidado do Senhor, seja um tempo de tratamento do Senhor para conosco, seja um tempo de orientação, de instrução, seja um tempo de convencimento de pecado, seja um tempo onde fique evidente o amor de Deus, o anseio da parte de Deus, de que nos apresentemos como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar durante esse tempo que estaremos juntos aqui. Você nos acompanhando de sua casa, com sua família, você nos acompanhando através do seu celular, onde você estiver, através dos canais de mídia da igreja, que o Espírito Santo do Senhor esteja alcançando você, falando ao seu coração. Nós vamos ler um texto da palavra para abrirmos este momento de adoração. O texto está no Salmo 16, e eu quero ler os versos 8, 9 e 10, apenas esses 3 versos. Preste atenção, por favor. Salmo 16, Salmo de Davi, versos 8, 9 e 10, diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua, também a minha carne repousa em segurança, porque não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa era o desejo, a expectativa que ardia no peito de Davi. Ele desejava intimidade com Deus, ele desejava proximidade de Deus, ele desejava andar, estar, caminhar debaixo da boa e poderosa mão de Deus, dentro da orientação dele, dentro das expectativas do que Deus tinha para a sua vida. Por isso, o verso 8 é extraordinário para nos orientar e nos esclarecer a respeito disso. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É Ele o meu referencial. É Ele sobre quem eu coloco os olhos, a fim de não errar, a fim de não deixar o meu pé vacilar. É Ele aquele que me orienta. Ele é o meu balizador, Ele é o meu orientador, Ele é o meu conselheiro, Ele é o meu médico, Ele é o meu supremo pastor. Você há de se recordar que no Salmo 23, Davi narra e faz uma correlação da sua experiência, da condição de pastor, para com o Deus a quem ele servia, como seu supremo e incomparável pastor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, faço dele o meu referencial, está bem próximo dos meus olhos, para que eu não desvie o meu olhar. E o versículo em seguida vai dizer: porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porque o Senhor está comigo, e essa proximidade revela as promessas de Deus, revela o cuidado de Deus, revela a provisão de Deus. Davi tem uma convicção: não serei abalado, não terei comprometido o meu caminhar diante dele. Que esse seja o meu e o desejo do seu coração, que esta seja a expectativa que a gente venha a nutrir, a alimentar, pôr em tempo todo, em tempo real, o Senhor diante de nós, fazer do Senhor o conselheiro, fazer do Senhor o parceiro da caminhada, da jornada. Davi fala sobre isso: louvarei ao Senhor que me aconselha.
louvarei ao Senhor, que até de noite faz com que o meu coração me ensine. Está aí, nesse salmo, essa palavra de Davi. Está aí no versículo 7, essa conscientização de Davi. É Ele o meu conselheiro. É Ele que tem as palavras que preciso para me encorajar, para não me deixar desanimar, para não me deixar caído no meio da jornada quando as coisas estiverem difíceis. É Ele o meu conselheiro. O meu conselheiro não é um homem igual a mim, não é um semelhante a mim. O meu conselheiro não é um guru, o meu conselheiro não carrega um título. O meu conselheiro é o Senhor dos exércitos. O meu conselheiro é o Deus de Jacó. O meu conselheiro é o meu pastor. Davi fala sobre essa experiência indescritível, insondável. Portanto, que esta seja a expectativa dos nossos corações nesse tempo que passaremos juntos. Vamos orar? Vamos adorar ao Senhor através de algumas canções, mas antes vamos buscar a sua face. Curve a sua fronte, feche seus olhos, aí onde você está, na sua casa agora, aí onde você está, talvez no trabalho, aí onde você está, coloque-se diante de Deus e coloque para Ele seus anseios, apresente para Ele suas preocupações, se incline para ouvir os seus conselhos, se aproxime, tendo-o como o único que pode efetivamente socorrer você, com palavras de encorajamento, com palavras de ternura, mas também socorrer você na medida em que você reconhece suas falhas, seus pecados, seus erros e os confessa, e Ele pela mão forte te toma e resgata, como fez com esse mesmo Davi. Olha o Senhor nesse instante, vamos buscar a sua face juntos. Obrigado, Senhor, obrigado por teu favor, obrigado por teu cuidado, obrigado por tuas misericórdias que se renovam sobre nossas vidas nesta noite. Obrigado, Senhor, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de, como igreja, estarmos congregados aqui gravando esse culto, aqui dando a Deus um tempo para o Senhor, consagrando esse tempo ao Senhor, a fim de que o Senhor nos instrumentalize também para abençoar os teus servos que nos acompanham agora de suas casas, que nos acompanham agora através da mídia da tua igreja. Senhor, a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor esteja sempre diante de nós, que o Senhor seja o nosso referencial, que o Senhor seja o nosso conselheiro, que o Senhor seja o nosso médico, que o Senhor seja o nosso advogado, que o Senhor seja aquele que nos toma pela mão, nos resgata, nos ampara, nos livra dos homens perversos, nos guarda no dia da angústia. Deus, nós só temos ao Senhor por conselheiro, nós não temos outro Deus, não há outro pastor senão o Senhor para nossas vidas. Então, Deus, trata conosco, fala conosco, fala com a tua igreja, que o teu Espírito Santo agora alcance cada um, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. Sonda, Senhor, como o teu servo Davi dizia, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, e leva-nos ao caminho que é eterno, ao teu caminho, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nos levará a pastos verdejantes, com fartura de alimento para as nossas almas, com água cristalina para saciar a nossa sede. Deus, contempla-nos, socorra-nos, salva-nos, encoraja-nos, tem misericórdia de nós. Visita os teus servos que porventura estejam enfrentando alguma enfermidade, algum problema de ordem pessoal, emocional, familiar. Tu conheces, visita, Senhor, a cada um. Renova o ânimo dos teus servos, renova o ânimo dos teus servos,
para que eles sigam sendo testemunhas vivas do teu amor e cuidado. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Senhor, te quero é a primeira canção, e em seguida o Elielton, a irmã Viviane, a Arlete nos conduzirão na canção que diz: creio que tu és a cura. Vamos adorar a Deus e apresentar a Ele o melhor do nosso louvor, das nossas vidas, dos nossos bens, dos nossos talentos. Vamos mais uma vez, como disse no início, em espírito e em verdade, nos apresentarmos diante dele com canções de adoração. Graças e paz, queridos. É bom podermos estar na casa do Senhor, louvar a Ele, exaltar realmente o nome dEle, declarar que nós queremos o Senhor cada dia mais no nosso coração e na nossa vida. E eu convido a você para querer mais Ele junto com a gente, louvando e bendizendo com essa canção: Senhor, eu te quero. Aleluia. Vamos louvar com alegria nesse momento? Aleluia, glória a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Vou seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
vidas, aleluia. Cremos que Tu és tudo para nós, ó Pai. E Senhor, nós temos, ó Pai, o desejo de Te adorar, o desejo de glorificar e exaltar a Ti, não pelo que Tu fazes, ó Pai, mas pelo que Tu és em nós, ó Pai, aleluia. Tu és grande, Pai, soberano e eterno nas nossas vidas. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
Nós queremos reforçar, o pastor tem feito algumas chamadas aqui a respeito dos desafios da igreja, dos nossos compromissos. No próximo final de semana nós teremos um convidado especial ministrando a igreja, numa ocasião também especial. E eu queria que você ficasse atento, porque é um desses momentos bem especiais que Deus tem nos dado o privilégio de celebrarmos juntos. Então, também é o quinto domingo, não é? Então, 29 de novembro será um tempo de celebração, um tempo especial no culto da noite. Pela manhã, teremos o segundo turno das eleições, como os irmãos já sabem, no município do Rio de Janeiro. A nossa reunião pela manhã será bem objetiva, bem enxuta, como tivemos no domingo do dia 15. Então, esteja aí instruído, orientado. O culto deverá acontecer entre as 9 e no máximo 10 horas, 10h15 encerrando. E os irmãos estarão liberados para a votação em segundo turno. E o culto da noite, um culto bem especial. E entrando em dezembro, nós já temos aí, dado por Deus, o privilégio de ajustarmos pelo menos 2 programas bem especiais. 2 não, 3 programas bem especiais. Um envolve o Dia da Bíblia. Eu não posso dizer só 2, 3, né? Eu tenho que dizer 4 programas especiais. O primeiro, no domingo dia 5, que é um domingo bem especial por conta do perfil de nossa igreja. E somos gratos a Deus, porque Deus nos tem dado aqui, Deus tem plantado neste lugar, tem levantado neste lugar pessoas com o entendimento do que é ser servo voluntário do Senhor. E nesse domingo, 5 de dezembro, nós teremos uma programação bem especial com esse objetivo, com esse foco. O foco da gratidão, nosso reconhecimento diante de Deus, daqueles que Ele, o Senhor, nos tem dado nesse lugar, com essa visão de compromisso com o reino, compromisso que ultrapassa a barreira de algo que seja, digamos assim, obrigatório. Não, é um serviço consciente, voluntário e entendendo quem é que nos conduz nesse processo. Esse é o primeiro domingo. Segundo domingo é o Dia da Bíblia. E o pastor tem convidado um colega que vai estar ministrando no Dia da Bíblia, também numa programação bem especial. No domingo, segundo domingo, à noite, nós seremos contemplados por essa palavra já delegada, orientada pelo pastor, a esse pastor amigo que a igreja conhece, que vai explorar um tema bem pertinente com relação à contemporaneidade da Bíblia, com relação à relevância da Bíblia dentro dos dias que estamos vivendo. No terceiro domingo nós teremos o Memorial da Ceia, será o dia 19, e logo a seguir nós teremos, 25 de dezembro, a celebração do Natal de Lírio dos Vales. De uma maneira diferenciada, acontecerá o culto de Natal esse ano, e você receberá maiores informações de como será o nosso culto de Natal esse ano, em razão de todas as dificuldades que enfrentamos ao longo do ano. Deus nos deu, Deus nos possibilitou realizarmos, promovermos esse culto de uma maneira atípica, mas de uma maneira que não deixa dúvidas. Uma, de que Deus dirige a história. Segundo, de que esse Deus que dirige a história nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. E o centro do nosso Natal é Jesus. Dia 25 de dezembro, esse culto especial, você poderá reunir a família em casa, chamar amigos, você poderá compartilhar com os amigos esse momento tão especial de sua igreja. E o culto da passagem de Ano Novo também será bem especial, atípico, por tudo que vivemos,
mas também terá uma marca significativa, bem distintiva para esse momento. Então, eu peço a você que olhe por sua igreja, olhe pelos seus desafios e esteja inserido nesse processo. Se envolva, se entregue nesse processo sobre o qual sua igreja está debruçada para os próximos dias e colocando diante do Senhor o ano de 2021 que se aproxima. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor com uma nova canção, Tua é a Glória, enquanto teremos o privilégio de apresentar ao Senhor, de devolver ao Senhor os dízimos e ofertas. Tua é a glória. Você tem aí na tela do seu computador, da sua TV, do seu celular, todas as informações para que se conscientize de quem é o seu e o meu provedor e o adore com alegria, expressando com gratidão aquele que nos tem sustentado aqui. Vamos adorá-lo. Nós vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos continuar colocando diante de Deus alguns motivos de
intercessão, de oração. Eu gostaria que os irmãos não deixassem, não esquecessem nos seus cultos, nas suas reuniões, de apresentarem ao Senhor a vida da Daniele, sobrinha dos irmãos Nivaldo, da Nete. Ela necessita de uma maneira muito especial do cuidado do Senhor, assim como também continuemos apresentando ao Senhor a Mara, a Selma, a Rose, o Saulo, apresentando ao Senhor o filho e a filha da irmã Araci. Eles estão atravessando um momento delicado com relação à Covid. O Jefferson, que é o filho da irmã Araci, e a sua filha também, além da nora da irmã Araci, a Cristina, e a neta, Mariana. Todos eles foram infectados, contaminados pelo vírus da Covid. Vamos apresentar ao Senhor e rogar ao Senhor que os sustente, renove o vigor deles, restaure a saúde deles. Vamos orar e colocar diante do Senhor a família do Wellington. Nós vínhamos orando pelo Wellington, irmão sanguíneo da nossa irmã Mônica, e essa semana o Senhor o chamou, essa semana o Senhor o convocou à presença dele. Devemos orar pela esposa, pelos filhos que ficaram do Wellington, pela família do Wellington sanguínea, suas irmãs, irmão, para que o Senhor os conforte, os sustente, pela igreja sobre a qual o Wellington estava trabalhando, conduzindo, a fim de que o Senhor sustente e guarde o seu povo. Também vamos apresentar ao Senhor alguns motivos de gratidão. Nós temos aí que agradecer a vida dos irmãos o Nelson Paiva e o Jarbas, que essa semana completaram mais um ano de vida. E também agradecer ao Senhor a vida da Etienne, que aniversariou agora no dia 21, ontem, portanto, no sábado 21. Agradecer ao Senhor a vida do Gabriel da Conceição, a Suelen, também aniversariando durante essa semana, juntamente com a irmã Denise, mãe de Luana. Agradecer a Deus a vida do Paulo Fernando, esposo da Crimélia. Agradecendo a Deus a vida do Bruno, que também durante essa semana, no próximo dia 26, aniversaria, além do irmão Sérgio Fernandes. Todos eles, no transcurso dessa semana, completando mais um ano de vida. Então, nossa gratidão pela vida desses queridos. E o pastor há pouco fez menção também a respeito dos desafios da igreja. Vamos apresentar ao Senhor, colocar diante do Senhor nossos desafios, nossos alvos, a assembleia do próximo domingo, dia 29, pela manhã, quando deveremos homologar a diretoria de 2021, de uma maneira também especial, toda singular, por conta do que cercou-nos este ano, da particularidade deste ano, para todas as frentes de trabalho nosso, inclusive para a comissão de indicações. Enfim, precisamos cumprir essa questão civil administrativa e no próximo domingo 29, rogar ao Senhor que nos conduza, nos instrua também. E agradecer a Deus. O pai de Vanúzia passou por uma cirurgia essa semana e foi bem sucedida, graças a Deus, apesar de uma cirurgia extensa, mas foi tudo conduzido pelo cuidado do Senhor, pela boa mão do Senhor, e ele já está de alta, já está em casa. Foi uma cirurgia que envolvia a parte de angioplastia, e o Senhor conduziu esse processo. Não foi angioplastia, desculpe, foi vascular, obrigado. Angioplastia não, vascular. Mas graças a Deus está muito bem, recuperando-se já aí à altura do campeonato, com seus 85 anos, uma bênção, uma vitória. Então vamos orar também com esse motivo de gratidão. Eu vou pedir para que nos dirija nessa palavra de oração
a irmã Viviane. Por favor, Viviane, chegue até aqui e nos conduza nessa palavra de oração. Som. Faça favor, obrigado. Pode usar? Ah, ok. Usa o que você já estava ministrando, né? Perfeito. Vamos adorar ao Senhor, orando, acompanhando a irmã Viviane nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és grande, Tu és Deus todo-poderoso, Pai. Não há outro Deus além de Ti. Senhor, a Ti rendemos, Senhor, glória, honra, louvor, Senhor. Deus, Tu és o dono das nossas vidas, Senhor. Tu nos guia, Tu nos dirige, ó Pai. Senhor, quero Te agradecer, Senhor, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. Obrigado. Nos dirigir, Senhor, nos guiar, ó Deus. Amém. Senhor, quero, ó Pai, aqui Te agradecer a todos, Senhor, Te pedir, ó Pai, direção, Senhor, a todos os dízimos e ofertas aqui depositados. Ó Senhor, toma, Senhor, a vida de quem, Senhor Jesus Cristo, está administrando, ó Pai. Amém. Ó, Senhor, Amém, venha, Jesus. Senhor Jesus Cristo, somar, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Senhor, quero, Senhor, também colocar em Tuas mãos, ó Pai, a vida de todos os enfermos da Tua casa, ó Pai. Amém. Ó, Senhor, Visita, coloca em Senhor, tuas cada mãos, um. Senhor, a Deus, vida visita, de Senhor, cada um, ó Pai. Daniel, Faça, nas tuas Senhor, mãos, segundo a Senhor. Tua vontade, ó Pai, na vida de cada um, Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, desde já, Senhor, quero Te pedir também pela vida do nosso pastor, que vai trazer a Deus, palavra. Continue, ó Pai, usando a vida do Teu servo, ó Pai, Amém. dando sabedoria, Senhor, a cada dia. Pai, Amém. também dê Amém. sabedoria a cada um de nós, ó Pai. Sabedoria Amém. para vivermos, ó Pai, dia após dia, ó Pai. Amém. Senhor Jesus, que o nosso foco, Senhor, seja sempre Cristo, ó Pai. Amém. Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, desde já, quero Te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito no meio de nós, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Nós vamos, nesta noite, fazer uma reflexão sobre um texto da palavra e nós vamos ler o texto porque ele é fundamental para a nossa reflexão na sua totalidade. Por isso nós vamos ler o texto todo e eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, abrir sua Bíblia aí, abrir sua Bíblia no seu celular, no seu computador, pegar o texto bíblico e vamos compartilhar, por favor. Êxodo, capítulo 32, é o objeto da nossa reflexão nesse instante. Êxodo, capítulo 32. Nós vamos fazer a leitura, eu quero compartilhar a leitura com os irmãos, numa versão que é uma versão, eu penso que um pouco diferente de vocês, mas é só uma questão da versão apenas. Eu estou com a NVI aberta aqui, mas vou fazer a leitura numa versão mais contemporânea. Êxodo 32 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. Isso significa uma ferramenta do próprio Arão. Arão recebeu todo o ouro, fundiu, derreteu, e com uma ferramenta dele começou a dar forma a um ídolo. Ele próprio
com suas próprias mãos, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão, grife isso na sua Bíblia, edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. O seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa, Deus ainda está falando, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor ainda a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Algumas versões diz de dura cerviz. Sabe o que isso quer dizer? Esse é um povo soberbo, esse é um povo arrogante, esse é um povo que não dobra a sua cerviz. É esse o sentido, olhar para cima, flexibilidade. O Senhor está falando com Moisés: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Você consegue enxergar algo até aqui? Você consegue perceber a diferença de comportamento, a diferença de atitude, a diferença de postura entre Arão e seu irmão Moisés? Os dois diante do mesmo Deus, os dois diante do mesmo povo, mas com posturas, atitudes distintas, completamente distintas. Aqui Moisés se apresenta quebrantado, em súplica, intercedendo pelo povo. O povo a quem Deus, se referindo, dizia: seu povo, Moisés, o povo que você, Moisés, tirou do Egito. E agora Deus, como que espelhando Moisés, como que espelhando a fala do Senhor, do próprio Deus, diz: Senhor, é o teu povo. Senhor, eles saíram de lá por causa do teu braço forte. Não é meu, não tem nada meu. É teu, Senhor. É teu povo. É o povo que o Senhor escolheu libertar da escravidão com poder e forte mão. Versículo 12. Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó.
aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Lembra-te disto, Senhor. O Senhor fez um juramento, o Senhor fez uma promessa, e o Senhor é Deus. Essas promessas não podem ser quebradas. Logo após a fala de Moisés, verso 14: e sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o seu povo. Essa ideia do arrependimento aqui não tem nenhuma correlação com o arrependimento humano. Não tem nenhuma correlação com a postura de alguém que mudou de ideia. E você verá isso no transcurso da leitura que faremos. O impacto da ira de Deus foi diminuído. O impacto da ira de Deus seria devastador, varreria Israel de sobre a face da terra. Contudo, a ira de Deus foi amenizada. Deus teve a sua ira amenizada por conta da postura de Moisés, o homem que revelava compromisso, intimidade e dependência de Deus. Diz o texto: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Sabe por quê? Você já me ouviu falar sobre isso aqui? A aliança só poderia ser estabelecida entre duas partes quando o maior decidia perdoar ou de alguma maneira abençoar o menor. Foi Deus quem chamou o povo, tirando-o do Egito. O eterno em busca do finito, o Criador em busca da criatura, o justo em busca, em resgate do perverso, do desobediente, do pecador. Deus escrevera a lei. Alguns teólogos afirmam que eram duas tábuas de pedra, duas lâminas de pedra, gravadas nas duas faces cada uma. E segundo a maioria dos teólogos, dos indivíduos que exploram esse texto, uma era semelhante à outra, era cópia da outra. Por quê? Era um contrato, era um concerto, era uma aliança. Era como se Deus dissesse: vocês guardarão isto, uma eu estabeleço e é minha, a outra de vocês. A cópia de contrato, até hoje, um contrato sério, firmado entre as partes, determina que cada um fique com uma cópia desse contrato. O responsável, o primeiro, vamos imaginar um contrato de compra e venda, o que vendeu fica com uma cópia e o que comprou fica com a original, a escritura da compra do imóvel. Moisés pega as duas tábuas, as duas lâminas de pedra e as quebra. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Esse é o Josué que assumirá o lugar de Moisés após sua morte. Escute o que vou dizer, escute bem, olhe para mim, você que está em casa, olhe para mim. A postura de Josué é de alguém que Deus estava preparando para ser líder.
lealdade. Lealdade. Ele vai ao encontro de Moisés e diz: há um barulho estranho no arraial, há um barulho de conflito, há um barulho de turba, alguma coisa estranha está acontecendo, Moisés. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, não é canto de derrota. Ouço o som de canções. E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? Grife isso na sua Bíblia. O que esse povo fez a ponto de seduzir você e você conduzir esse povo a tão grande erro? Resposta de Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro e eu joguei o ouro no fogo. Olha agora, hein? Olha agora a mentira. E o quê? Surgiu um bezerro. Mentira. O texto bíblico diz que ele confeccionou, ele com as próprias mãos, com suas ferramentas, ele desenhou o bezerro de ouro. Enquanto Moisés diante de Deus se coloca e rasga o seu coração, e rasga com verdades, pedindo a Deus que não seja implacável na sua ira contra o povo, o outro mente sórdida e descaradamente, primeiro eximindo-se da culpa, dizendo que o culpado era o povo. Segundo, mentindo, dizendo que o bezerro surgira do meio do fogo daquela forma. O texto bíblico continua: e mais verdades são relatadas dessa tragédia. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Quem deixou o povo fora de controle? Arão. Quem convocou o povo para a festa? Arão. Quem propôs o povo a trazer o ouro e tudo mais para fazer e forjar aquele bezerro de ouro, que se tornaria um ídolo? Arão. Quem, depois de confeccionar o ídolo, ainda sugeriu ao povo: vamos agora edificar um altar? Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Quem era Arão? O homem mais próximo de Moisés. Diz o texto bíblico: Então ficou em pé à entrada do acampamento Moisés e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Depois de tudo que Arão acabara de dizer, depois de constatar que o povo estava fora de si, vou dizer aos irmãos com absoluta certeza, o povo estava entorpecido,
o povo estava embriagado, o povo estava completamente fora de controle. Diz o texto, está aqui, Arão tinha deixado o povo fora de controle, tendo se tornado, olha aqui, o povo de Deus se tornara motivo de escárnio, de zombaria diante dos outros povos, motivo de riso para os seus inimigos. Então Moisés, de pé à porta do acampamento, diz: junte-se a mim os que são pelo Senhor. E diz o texto que todos os levitas se juntaram a ele. Quem eram os levitas? Os homens da tribo de Levi eram responsáveis pelo culto, pela ordem, e eles estavam, eu penso, extremamente constrangidos, aborrecidos. Eu penso que pela postura de imediatamente se juntarem a Moisés, eles foram quase que os únicos a não compactuarem com Arão em nenhum momento. Eu penso que esses homens e suas famílias não deram o ouro dos seus brincos, o ouro dos seus anéis, não deram. Eles não fizeram parte daquilo. Eu penso, eu creio que não fizeram parte, porque a primeira fala de Moisés, ao primeiro convite de Moisés, quem é pelo Senhor, quem está do lado do Senhor, olha aí o versículo 26, olha o que diz o verso 26, quem é do Senhor, venha a mim. Sabe o que isso quer dizer? Separe-se, não se envolva, não se deixe enganar, venha a mim. E declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia, cerca de 3.000 dentre o povo morreram. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. E no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. A ideia da propiciação era oferecer um sacrifício a Deus para perdão do pecado dos outros, da nação. Moisés tinha essa tarefa e responsabilidade. Só que ele diz o seguinte, olha agora, preste atenção: subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Entendeu a conversa? Moisés chega fazendo um pedido: perdoa o pecado deles, ou então risca o meu nome do teu livro. E aí Deus só diz isso: eu risco do meu livro o nome daquele que pecou contra mim. Você não pecou, Moisés. Mas continua, e continua o texto. Agora vá, versículo 34, guie o povo a um lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Porém, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Moisés, não tem como. As escolhas têm consequências. Moisés, não tem como. A desobediência tem consequências. Moisés, é impossível, Moisés, a decisão desse povo de tão rapidamente quebrar a aliança comigo, Moisés, isso tem consequências. Não vai ser assim. E diz que Deus não atendeu Moisés. Você que vive aí de bico, você que vive aí zangado, que Deus não ouviu a sua oração, que Deus não está atendendo você, que Deus não está olhando da maneira que você gostaria que Ele olhasse para as suas questões, para as suas preocupações. Você que anda pedindo em favor de alguém, de um amigo, de um conhecido, de um parente próximo, que anda na rota de colisão com Deus, em confronto, num enfrentamento direto com o Senhor. Escuta, olha para mim. Moisés se coloca entre Deus e um povo rebelde, desobediente, ingrato. E aí Deus diz: Moisés, não posso te atender. Esse tipo de comportamento tem consequências. Nós conversamos sobre isso. Nós estabelecemos isso no acordo. Não dá, Moisés. É impossível, Moisés. E meus irmãos, esse texto traz lições preciosíssimas. Preciosíssimas. Quando eu olho para a história que o capítulo 32 descreve, eu não posso desprezar, e aí você pode, se você desejar, um pouco antes, lá no capítulo 24, a seguinte conversa. Depois disse a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu a uma só voz. O quê? Olha o versículo 3 dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Está selado diante de Deus a aliança entre Iavé e o povo de Israel. Está selado. Versículo 7, ainda no capítulo 24 de Êxodo. Então
tomou o livro da aliança e o leu, e todos eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor tratou, faremos e obedeceremos. Mas temos sempre o mais no meio das nossas histórias. No texto que lemos, chama a sua atenção para a postura de dois homens. De um lado, Arão, o profeta do capricho e da vontade dos homens. Do outro lado, Moisés. De um lado, Arão, um homem que deu ao povo o que o povo pediu. Do outro lado, Moisés, que se comportou como profeta segundo o querer de Deus e deu ao povo o que o próprio Deus orientava, e orientava segundo as necessidades daquele povo. De um lado, alguém extremamente preocupado em agradar a multidão. Do outro, alguém compromissado com o Deus eterno e os seus propósitos para a multidão. Meus irmãos, são estes os dias que vivemos. Convivemos com esses dois tipos de líderes, esses dois tipos de profetas, aspas, profetas entre aspas, esses dois tipos de homens, um querendo agradar a multidão, falando o que a multidão quer ouvir, oferecendo o que a multidão quer receber, atendendo os caprichos e vontades da multidão. Do outro um que primeiro diz: fala, Senhor. E aí desce e vai ao povo: o Senhor disse isso, isso e isso. Vocês entenderam? Entendemos. Vocês compreenderam o que o Senhor quer de vocês? Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Vocês entenderam? Sim, entendemos. Cumpriremos, obedeceremos. Só que não. Bastaram 40 dias. 40 dias e 40 noites de afastamento de Moisés do povo. 40 dias, 1 mês e 10 dias. Bastaram 40 dias de Moisés isolado no monte com Deus para que o povo esquecesse do compromisso que havia assumido. O longo período de espera por Moisés, que subira ao monte, e o clima de incerteza que dominou o coração daquela gente, resultou nessa tragédia. 40 dias de silêncio, 40 dias sem ver o rosto de Moisés, ouvir a voz de Moisés, mostrou, revelou o quanto o coração daquela gente era incrédulo. Aquele povo tinha um coração incrédulo. Você se lembra do profeta Isaías dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração o quê? Está longe, distante de mim. É um povo de dura cerviz, é um povo de um coração duro, incrédulo.
que só vendo é capaz de crer. A incredulidade daquele povo inclinava o coração à desobediência. A incredulidade daquele povo, despertada pela ausência de Moisés, 40 dias, Deus e Moisés, Moisés e Deus, 40 dias, orientado por Deus, ninguém desse povo deverá subir aqui, só você, Moisés, somente você, só eu e você. 40 dias, e olha, eles sabiam, Moisés desceu e disse detalhe por detalhe, 40 dias, e o coração incrédulo descambou para a desobediência. Sabe, a obediência aos olhos de Deus equivale a um compromisso total, absoluto, intransferível, inapelável, inadiável, na aliança que Deus estabelecera com aquela gente. Deus só estava dizendo isso: me ouçam, obedeçam a mim, eu serei por vocês como Deus e vocês serão o meu povo. Então somente obedeçam, cumpram a aliança. Mas a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada por conta do coração incrédulo. A aliança foi quebrada por conta da falta de fé, da incredulidade. A aliança foi quebrada porque eles precisavam ver para crer, e não viam Moisés. Como crer num líder em que eles não viam diante dos olhos? A aliança estava quebrada. O que o povo buscava era apenas um símbolo da presença de Deus. Entenderam isso? Não era mais a presença de Deus importante. Era algo que representasse, lembrasse Deus. Lembrasse do que Deus tinha feito. Não, Deus não precisa. Algo que represente Deus. Algo que nos lembre Deus. Isso significa repudiar. Isso significa postergar, deixar de lado aquele que age, aquele que é capaz de intervir e mudar o curso da história. O repúdio de Deus pela conduta do povo, pela postura que o povo tomou, pelas escolhas que Arão fez. O repúdio de Deus por essas escolhas, por essa conduta, por esse comportamento, fez com que Moisés imediatamente retornasse ao acampamento. É como se Deus, em reunião com Moisés, dissesse: acabou a reunião, Moisés. Mas como assim, Senhor? Acabou a reunião, tem algo estranho acontecendo lá embaixo. Ele era Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Esse povo já se rebelou, Moisés. Bastaram 40 dias para esse povo se mostrar quem é de fato. Acabou a reunião, Moisés. Desça correndo. Volte correndo, Moisés. Não podemos continuar nesse encontro. Desça imediatamente. Retorne imediatamente. Porque capítulo 19 de Êxodo, versículo 8 diz assim: então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés, o povo quebrou a aliança comigo.
Moisés, volte correndo, retorne rapidamente ao acampamento. Eles violaram a aliança, eles me desrespeitaram, eles me afrontam com uma atitude que tomaram, Moisés. A aliança está quebrada. O pedido de Moisés é feito, e eu imagino a vergonha de Moisés, depois de ouvir Deus dizendo: volta porque o seu povo, volta porque o povo que você está conduzindo se rebelou contra mim. Eu penso que Moisés estava extremamente constrangido, aborrecido, mas ainda assim, ele se aproxima de Deus, e não confiado nele, ele não faz menção ao nome dele, ele não faz menção ao nome da família dele. Afinal de contas, o líder da rebelião era o seu próprio irmão, Arão. Arão acolheu. Arão não foi capaz de dizer não ao desejo do povo. Arão quis ficar bem com a multidão e ficou mal com Deus. Guarde isto. Há uma liderança hoje, há uma liderança espalhada pelo mundo, querendo ficar bem com a multidão, querendo ficar bem na foto do politicamente correto, querendo ficar bem naquela frase: não, isso não tem nada demais, querendo ficar bem ao dizer: esse texto já não se aplica aos nossos dias, está ultrapassado, isso é um texto daquela época, de 4.000 anos, de 3.000 anos atrás, absolutamente, não tem nada a ver conosco mais, essa é uma questão histórica e pontual, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o século 21, não tem nada a ver com a nossa sociedade mais. Nós estamos na era pós-moderna. A Bíblia está se tornando ultrapassada. Sabe, meus irmãos, eu ando muito assustado, apreensivo, angustiado com o número de líderes que estão identificados com a conduta de Arão, atendendo aos caprichos da multidão, atendendo aos desejos, ao movimento da multidão. Não se prega mais sobre o pecado, não se convida mais o homem ao arrependimento, à reconciliação com Deus. Não há mais confrontação. Não, você está errado, amigo. Você está errado. Eu amo muito você, mas isso não é correto. Não pode ser assim. Não é normal. Para um homem de Deus não é normal esse comportamento. Para uma mulher de Deus não é normal essa atitude. Para um jovem, para um adolescente, para um moço, para uma moça, para um rapaz, para alguém que tem um compromisso com Deus, isso não é um comportamento bíblico, não é um comportamento segundo os propósitos de Deus, não é. Falta Moisés para os nossos dias, sobram homens como Arão. Moisés volta correndo, porque Arão não foi capaz. E sabe, quando Moisés se coloca diante de Deus e faz o apelo que faz, eu penso que Moisés está cabisbaixo, envergonhado, e só com base no caráter de Deus, com base na honra de Deus ao seu próprio nome, é que ele faz o pedido que faz. Não destrua, Senhor, esse povo.
pelo teu nome. Não destrua esse povo, pelas promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando disseste que tu multiplicarias a família deles. Não faça isso, Senhor, pelo teu nome, pela honra do teu nome, pelo teu caráter. Não faça isso, Senhor. E Deus ouve Moisés. E eu acho fabuloso o texto quando diz que Deus se arrepende e não aplica a ira dele de forma irremediável sobre aquela gente. Sabe, ao descer e perceber que Deus de alguma maneira tinha encaminhado de outra forma aquele processo, ao se deparar com tudo aquilo, Moisés joga as tábuas da lei, quebra. Isso tem um valor simbólico tremendo. O valor de dizer ao povo: estou quebrando o que vocês quebraram antes de eu voltar, o que vocês se recusaram antes de conhecer. Está quebrada a aliança por escolha de vocês. Era como se Moisés descesse e com as placas, com as tábuas nos braços, trazendo nos braços: está aqui o que Deus estabeleceu conosco, está aqui a regra, está aqui o contrato que Ele, sendo Deus, estabeleceu conosco, criaturas, meros mortais, está aqui. Quando chega ali e se depara com aquele quadro, ele quebra, ele joga ao chão e as destrói e as quebra. Aquilo simbolizava: vocês escolheram isto, vocês escolheram romper com o Deus que até aqui tem sustentado vocês, tirou vocês da escravidão do Egito. Acabou. Deus não tem mais compromisso com vocês. Entendeu? Não tem aliança. E se não tem aliança, não tem compromisso. Não tem aliança por escolha de vocês. E se não tem aliança, Deus não tem mais nada com vocês. $3.000 mortos. Que consequência trágica. 3.000 mortos. Naquele dia, foi a matemática da desobediência. 3.000 mortos. Porque alguém que deveria ter equilíbrio, sensatez, sanidade e resgatar a aliança que o povo fizera com Deus, foi covarde, se omitiu, preferiu ficar com a multidão. Eu gostaria nesta noite de invocar, de provocar a sua memória. Provocar a sua memória com essas lições preciosas que o texto nos traz. Quando Arão diz que o bezerro saiu daquela fundição, é mentira. Você percebe por onde passa a desobediência? Você percebe o caminho da desobediência? O caminho da desobediência tem mentiras. O caminho da desobediência tem quebra de compromisso com Deus. O caminho da desobediência tem omissão. O caminho da desobediência tem marcas que são profundas e terríveis. O caminho da desobediência tem a responsabilização do outro. Esse povo pediu:
Foi esse povo que quis. O caminho da desobediência tem um custo muito alto. O bezerro de ouro não foi construído à toa. A imagem do bezerro ou do touro era muito comum no 2º século, naquela região, na região da Mesopotâmia. Por quê? Porque o bezerro simbolizava força e fertilidade. Quando Arão desenha o bezerro, ele está invocando a ideia de força, de poder, de enfrentamento e de prosperidade, de fertilidade. Não bastasse a figura do bezerro associando o povo de Israel com os outros povos pagãos à volta, não bastava isso. Arão, não é o povo, é Arão quem diz: construamos um altar, façamos um altar, amanhã faremos uma festa. E sabe qual eram os moldes da festa a que Arão se reportava? As festas que eram feitas nos povos circunvizinhos, na região. E sabe como eram essas festas? Regadas ao vinho, vinho símbolo da alegria, regadas a muita música. E sabe o que mais? Por conta da figura do bezerro estar associada à força e à fertilidade, promiscuidade. O povo estava se prostituindo naquela festa. Daí a constatação, quando Moisés desce, o povo está o quê? Fora de si, desorientado, cometendo atrocidades. Era assim os cultos pagãos dos povos à volta de Israel. A prostituição imperava naquelas reuniões, nessas festas. E não foi diferente nesta circunstância com a qual Moisés se depara, não foi diferente. Tem um bezerro, tem um altar, tem festa, tem sacrifício, e onde tem sacrifício há um Deus sendo invocado. Entendeu isso? Olha o link que é feito. Tem um bezerro, tem um altar, tem sacrifício e tem a festa. A licenciosidade era uma marca típica dessas celebrações promovidas nas festas ao Deus da fertilidade. Eu gostaria de convidar você a fazer algumas considerações hoje, nessa noite. A parar tudo o que for preciso e necessário. Parar tudo, tudo mesmo. E se perguntar: quem é o centro da minha adoração? Quem é a razão do culto, da festa? Quem é? É o Eterno? Ou eu ando atrás de um bezerro de ouro? Quem é a motivação do meu culto hoje? Quem é que me instrui? Quem é que me ouve? Com quem de fato eu tenho falado? É o Deus eterno? É o seu profeta que fala? Ou estou andando atrás de alguém
que quer agradar a multidão, e que para agradar a multidão renuncia, abre mão de princípios, de ensinamentos, de valores daquele com quem eu tenho uma aliança. Não porque eu o escolhi, mas porque Ele me escolheu. Que tipo de liderança tem te influenciado? Uma liderança que é capaz de sentar com você, que é capaz de tratar com você, olhando nos olhos, falando sobre o pecado, te convidando ao arrependimento, dizendo que não é bom o caminho que você tem tomado, não é boa a decisão que você tem feito, não é das melhores, não vai ao encontro, não está de acordo com as expectativas do Deus eterno que está aliançado com você, ou por conveniência, ou por outra razão qualquer, você tem se aproximado de alguém muito parecido com Arão. O que você quer mesmo? Teremos já já. Como é que está o teu coração mesmo? Incrédulo? Você precisa ver para crer? Então tá, vou preparar um bezerro de ouro para você. Vou preparar. Como assim? Está demorando a resposta de Deus? Está demorando Deus falar com você? Provavelmente Deus dormiu. Provavelmente Ele te abandonou. Vamos tomar um outro caminho. Vamos tomar um atalho. A proposta de Arão foi o atalho. A proposta de Moisés era o caminho. Está assim de gente tomando atalhos. Está assim de gente querendo ver a bênção de Deus, mas sem compromisso com o Deus da bênção. Os dias que vivemos são extremamente difíceis, mas dias que estão pondo à prova homens que realmente têm um compromisso com Deus, diante daqueles que não têm mais. O compromisso se diluiu diante da pandemia. O compromisso se perdeu diante da pandemia. Bastaram 8 meses. Aquela multidão foram 40 dias. A dos nossos dias, 8 meses. Não é bem assim. Nesses 8 meses, eu aprendi que não é bem assim mais. As coisas mudaram. Os dias são outros. Não preciso mais da comunhão. É dispensável o congraçamento. É dispensável a celebração como povo de Deus. Isso tudo é dispensável, eu não preciso mais. Já tem um altar aqui dentro de casa. Uau! Um altar dentro de casa? Um altar privado? Que Deus é esse que ocupa esse altar? Eu gostaria que nesta noite, você que me ouve, você que nos acompanha, fizesse a escolha de honrar a aliança, não quebrá-la. Honrar significa ouvir para fazer valer o que Deus está estabelecendo, o que Deus está afirmando comigo e com você, o concerto que Deus está fazendo conosco. Não vá atrás da multidão, não vá atrás daqueles que dizem precisamos ver para crer. Não vá atrás de líderes que não conseguem dizer isso não é bom, isso não está de acordo com os preceitos da palavra, porque a palavra é eterna, porque esses conselhos não são ultrapassados. Não vá atrás.
tem a coragem dos levitas. Quem está com o Senhor? Quem entende que sem o Senhor não dá? Não dá. Sem Arão, sem Moisés, sem Josué, sem José, sem Abraão, sem Isaac, sem Jacó, é possível. Sem Ebenezer, é possível. Sem João, sem Pedro, sem Tiago, é possível. Mas sem o Senhor não dá. Sem Ele não dá. Que caminhos você tem tomado? Que escolhas você tem feito? A aliança, o concerto entre você e Deus, você está zelando? Pastor, é muito difícil. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil. Ninguém disse que é fácil. É muito difícil remar contra a maré. É muito difícil dizer não à multidão. É muito difícil dizer não ao sistema. É muito difícil. Mas é possível. É possível. Com o Senhor é possível. Ele é quem te instruirá, quem te revestirá com poder, com autoridade, quem te dará discernimento, sabedoria, força para prosseguir, para avançar sem desobedecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, por essa porção tão especial. Aplica, Senhor. Aplica, Senhor, essas verdades, esses princípios eternos. Princípio de fidelidade, princípio de lealdade, princípio da obediência. O princípio, ó Deus, de honrar o compromisso contigo. Ó Deus, que nós nos percebamos como os levitas que fizeram a melhor escolha, a de obedecer, dizendo não à multidão. Eu fico com Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho obedecer. Eu escolho esperar o tempo dEle. Eu escolho aguardar a orientação dEle. Eu escolho, porque eu creio. Eu escolho esperar. Deus, abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa cada família, cada homem, cada mulher, cada moço, cada menino, cada menina. Que o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo os alcance e complete esta obra, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, pelo Teu caráter, porque Tu és Deus. Faz assim, no nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, uma semana feliz, no nome de Jesus.
Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, tu és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando